Nós estamos aí no nosso último capítulo. A Carol falou aqui na primeira semana, né? Do Viva Flix. Então, essa é a série de mensagens falando sobre a cultura woke. E hoje é o último capítulo da série dessa mensagem. Quem ouviu a primeira mensagem? Quem ouviu a segunda? Quem ouviu a terceira? Eu. Queridos, deixa eu te dar uma dica aqui, que é essencial. Eu ouvi a primeira e a segunda mensagem ontem. As nossas mensagens estão lá no YouTube. Então, tem o vídeo lá no canal do YouTube da igreja, tem o vídeo do culto inteiro, ao vivo. E, durante a semana, os meninos editam e colocam só a mensagem lá. Quando nós estamos numa série de mensagens, é importante você se atentar nisso, porque talvez hoje você não entenda alguma coisa que eu vou falar aqui, nesse último capítulo, porque você não assistiu o primeiro. Ou você não se atentou a alguma coisa no segundo. E está lá. Aproveite que nós temos esse recurso hoje. Está gravado. A nossa mensagem, por enquanto, está eternizada ali na internet, sim ou não? Eu acompanho algumas igrejas perseguidas, trabalhos de igrejas perseguidas. E, queridos, eles não têm. Eu postei um vídeo no meu canal no YouTube contando o testemunho de um homem que se converteu através de um versículo. Ele se converteu. Ele tomou consciência de Jesus através de um versículo. Ele decorou esse versículo e ele começou a evangelizar no Paquistão com um versículo. E as pessoas falaram, mas como que é? Não sei, eu só sei disso dele. E o versículo era, batei, batei e abri-se-vos-á. Mateus 7,7. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Ele orou com esse versículo e o sogro dele foi curado de um câncer. E ele falou, se esse Jesus cura dessa forma, eu entrego minha vida para ele. E ele começou a falar de Jesus com esse versículo só. E ele foi conhecer a Bíblia 10 anos depois. Nós temos todos os recursos disponíveis para nós. A Bíblia está aqui, nós temos Bíblia no celular, tem na internet, tem em qualquer lugar. Bíblia de todo tipo de leitura. Nós podemos ler a Bíblia em qualquer idioma. E por que é que nós não fazemos isso? E agora nós estamos na série Cultura Woke. Eu não vou falar da cultura woke porque a Carol já falou, o pastor Júnior já falou. Eu não quero me atentar nisso. Abre a sua Bíblia aí comigo, em Gênesis 1, capítulo 1. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos começar aqui e terminar em Apocalipse, amém? A leitura de hoje. Gênesis 1, 1. Quem achou diz amém. Diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Eu vou ler de novo. No princípio Deus criou os céus e a terra. Vamos falar todo mundo junto esse versículo? Ele é pequenininho, eu acho que todo mundo tem esse versículo decorado. A minha tradução aqui está um pouco diferente. Talvez na sua está assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então vamos usar essa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Todo mundo junto no 3, amém? Vamos lá. 1, 2, 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Glória a Deus. Quem crê nesse versículo? Quem crê? Você crê que Deus criou todas as coisas? Você crê que no princípio Deus com sua infinita vontade criou os céus e a terra? Você crê? Você crê que Ele tem um domínio sobre a criação dele? Você crê? Quem crê? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Aleluia. Eu posso fechar minha Bíblia e ir embora agora. Porque você crê nesse versículo. Eu não preciso ministrar, pregar mais nada para você. Preciso te convencer de mais nada. O Espírito Santo não precisa te convencer de mais nada se você crê no primeiro versículo da Bíblia. Porque se Deus, no princípio, criou os céus e a terra, e Ele tem o domínio de todas as coisas, e toda a sua vontade está expressa na sua criação, nós só temos uma opção a fazer: se render às suas vontades e ao seu poder. Então esse versículo aqui basta para a minha fé. Mas é isso que acontece?
Foi isso que aconteceu com a gente? Não. Nós sofremos a influência do pecado. E a partir do momento que nós sofremos a influência do pecado, a rebeldia tomou conta de nós. As nossas atitudes, as nossas vontades agora são regidos não pelo poder e a vontade expressa de Deus na sua criação, mas através das nossas vontades. O louvor cantou hoje, né, que nós temos liberdade e autoridade. Em Cristo nós temos essa liberdade e autoridade. Fora de Cristo, queridos, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E nós não temos... Aí o povo lá no mundo vai falar o quê? É isso que a cultura woke está falando, né? Não, você tem que fazer o que você quer. Você precisa se amar. Você precisa... Ninguém tem nada a falar na sua vida, acrescentar na sua vida. Não, os seus pais não podem ter autoridade sobre você, porque você é uma criatura. Você também é filho de Deus. E blá, 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 blá. E essas coisas entraram pela porta da igreja. E hoje, quando nós vamos tratar de alguma coisa, nós precisamos tratar dessas coisas que estão acontecendo no mundo. A gente precisa tratar dentro da igreja hoje. Essa cultura woke, que o pastor Júnior falou também, que ele apelidou, né, que a cultura woke é a plataforma, é a mídia social, né, pastor? A mídia social de tudo que é ruim que tem no mundo. De toda a rebeldia que tem no mundo. O tema de hoje coloca o tema para mim, por favor. O tema de hoje, meu corpo, minhas regras. Quem já ouviu essa frase? Meu corpo, minhas regras. Você vai na internet, tem uma enxurrada de besteira falando sobre isso. Há alguns anos atrás, um canal de comediantes postou um minifilme lá, uma esquetezinha lá, desse meu corpo, minhas regras. E aí você via homens vestidos de mulheres, homens grávidos, mulheres musculosas com voz e corpo masculino. E falam, não, meu corpo, minhas regras, sou eu quem mando. Você não pode me chamar pelo nome que está no meu RG, você tem que me chamar pelo nome que eu quero que você me chama. Eu não sou o que você está vendo. Só que esse meu corpo, minhas regras, só faz sentido para as pessoas que estão mortas nos seus delitos e nos seus pecados. E, queridos, com o morto a gente não briga. Com o morto a gente não discute. O louvor cantou autoridade e liberdade para a gente levantar morto do sepulcro. A nossa liberdade, a nossa autoridade que nós temos hoje no Espírito é para fazer com que esses mortos que estão gritando, o meu corpo, minhas regras, ressuscitem outra vez. Sejam reavivados no Espírito. O problema da nossa geração é que nós precisamos começar isso dentro da igreja. Quando nós falamos de criação de Deus, se Deus criou todas as coisas, nós só precisamos confiar. Só confiar. Nós falamos todos os dias que nós temos um relacionamento e que nós oramos e que nós sentimos a presença de Deus, mas nós não prestamos atenção nas coisas mínimas das coisas de Deus. Nas coisas simples das coisas de Deus. Falamos aqui ontem um pouco sobre família e criação de filhos e, cara, contemplação. Deus, Ele nos chama para um descanso com Ele. Não é um descanso de descansar de uma vida cansada e fadigada, não. É um descanso para contemplar tudo o que Ele fez. Só Deus tem o poder de criar algo do nada, é só Ele. Essa palavra criou, Deus criou. Essa palavra criou é citada na Bíblia 2 vezes. Porque ela só é aplicada à criação do nada. Então, criou Deus os céus e a terra, criou do nada. Criou Deus o homem, criou do nada. Eram coisas que não existiam. A partir daqui não existe mais esse verbo citado em outra aplicação. Por quê? Porque agora nós só podemos criar algo a partir do que já existe. E aí a gente fala, não, eu posso porque isso aqui fui eu que fiz. Será que foi você que fez?
Ou você achou alguma matéria pronta para que isso que você fez pudesse acontecer? Se foi isso que aconteceu, você precisa se submeter. Com o morto a gente não briga, certo? Uma vez eu até falei para o Júnior, se tiver numa pista de corrida de Fórmula 1, você pega um carro lá da Fórmula 1, vai lá em Interlagos, aí você pega um carro da Fórmula 1, aí você entra lá dentro, e aí você está lá na linha de partida lá, acelerando o carro e olha para o lado, você vê o Ayrton Senna do seu lado. Quem vai ganhar a corrida? Quem vai ganhar a corrida? Ele está morto, gente. É? Mesmo assim ele ganha? Ele está morto. Entendeu a aplicação? É meia humor negro, né? Mas ele está morto. Com morto a gente não briga, não disputa, não discute. Com morto a gente faz o quê? Exerce autoridade. Levante-se. Ossos secos, levante-se. Para preparar essa mensagem, já faz tempo que a gente está discutindo sobre esses temas. Eu voltei na mensagem que eu ministrei aqui na igreja no ano de 2021. 2020. 21, não lembro. Chamada Igreja Viva, Corpo Vivo. Está lá no YouTube da igreja e no meu canal também. Vai lá no meu canal, se inscreve, curte. E eu precisei revisitar aquela mensagem. Eu falei, Deus, eu não vou falar a mesma coisa que eu falei aqui. Porque quando fala meu corpo, minhas regras, a gente vai falar de todos os corpos que existem. E aí eu precisei passar ali, refletir sobre o que foi falado ali. E o Senhor falou comigo assim, olha, a mensagem que foi ministrada aqui, ela não precisa ser repetida aqui. Ela precisa ser usada com maturidade aqui. Faz 3 anos que eu ministrei a mensagem. Essa mensagem precisa ser revisitada agora com maturidade. Não precisa ser repetida. Amém? Meu corpo, minhas regras. Mas que corpo? E aí eu quero, pode passar o próximo slide, por favor? Eu coloquei aqui 3 tipos de corpos. O primeiro corpo são corpos celestes. O que é um corpo celeste? Planeta, cometa, estrelas e todas essas coisas. O que compõe o universo completo são corpos celestes. Alguns vão dizer que não, existem outros nomes, nome para estrela maior, nome para estrela menor, nome para constelações, nome para cometa, mas são corpos celestes, porque são matérias que existem em algum lugar, amém? Quem lembra do que o pastor Júnior falou na semana passada? Tudo que foi criado precisa ser criado entre um espaço e um tempo. Foi criado em algum lugar e foi criado em algum tempo. Alguma hora aquilo foi criado. Então, tudo que foi criado por Deus consiste dentro de uma regra. Dentro de um poder invisível. Se você, para quem gosta de estudar a astronomia, quem gosta de estudar essas coisas, eu sou bem curioso. Então, quando eu pego um tema, eu vou muito a fundo e vou ler muito sobre o assunto. Então, quando nós vemos a criação de Deus ali no universo, regendo todo o universo, e o que a humanidade está fazendo agora para descobrir os segredos do universo, a gente vai ver que existe o poder de Deus em todas as coisas. A ciência até hoje descobriu o buraco negro, mas não consegue explicar o buraco negro. Não consegue explicar o poder massivo que ele tem. Uma partícula tão pequena perto dos outros astros que existem no universo, mas que tem um poder tão grande de atrair as coisas para ele. É algo invisível, nós só vemos a reação dele. Mas nós não entendemos o que acontece ali. E o Albert Einstein ele falava, todas essas coisas que a gente não tem explicação, é o ponto zero de Deus. É onde Deus faz a divisão de todas as coisas. Ele não falou isso como um crente. Eu vejo muitas pessoas defendendo o Albert Einstein, que Albert Einstein era cristão, porque ele falou que lá onde a matemática chega no resultado final, é o ponto zero de Deus. Tá? Não, só porque ele falou de Deus, não significa que ele é cristão. Amém? O fato é que o homem, na sua natureza criacional, porque nós somos criados, não consegue compreender, queridos, não consegue compreender o universo de Deus. Não consegue.
Então, os corpos celestes, o planeta, vamos colocar aqui a nossa realidade. Se a Lua, nosso satélite natural, fosse 20 vezes mais próxima do planeta Terra, nós teríamos tsunamis toda manhã. Não existiam cidades litorâneas. Nós acabamos de passar por uma catástrofe no Rio Grande do Sul e viu o poder que a água tem. Imagine um tsunami toda manhã. Imagine o planeta Terra mais aquecido. A rotação diferenciada. Porque com a Lua mais próxima, o planeta ia rodar mais rápido. Então ele não ia cumprir as estações. O dia ia ficar mais quente, a noite mais fria. Nós, na nossa natureza criacional, ficaríamos doentes, não suportaríamos. Morreríamos todos jovens. Mas por que isso não acontece? Porque Deus estabeleceu uma ordem. E todos os seres celestes cumprem essa ordem. Eles vivem essa regra. Então você não vai ver o sol postando no Instagram, meu corpo, as minhas regras. Você não vai ver a lua falando, e aí terra, meu corpo, minhas regras, não vou mais fazer a rotação junto com você. Queridos, tem uma contagem, uma estimativa, que só na nossa galáxia, na Via Láctea, existe de 200 a 400 bilhões de estrelas. Em todo o universo, uma estimativa de 10 sextilhões de estrelas. Sabe que número é esse? Não dá para contar. Não dá para contar. Quando Deus fala para Abraão assim, olha para os céus, olha para as estrelas. Tente contar as estrelas. E aí Abraão está lá. Essa vai ser a sua descendência. Quando Deus fala assim, olha Abraão para a areia do mar. Tente contar os grãos de areia do mar. Sabe por que nós não conseguimos? Porque a grandeza de Deus não nos cabe aos nossos olhos. Então, a nossa melhor atitude é nos render aos pés do Criador. É nos render aos pés daquele que tem todo o poder. Imagina o sol falar, meu corpo, minhas regras. A criação obedece às regras. Eu sei porque vocês não deram glória a Deus agora. Mas como eu disse, nós somos afetados pelo pecado. E dentro da nossa realidade, isso tem trazido consequências destruidoras ao longo do tempo. Desde quando Adão peca lá com Eva e ele sai do Éden, todas as coisas perderam um rumo aqui na nossa realidade. O universo a gente não alcança, então ele continua dentro das regras em que o Senhor criou, que o Senhor estabeleceu, com a sua palavra. E agora eu quero passar para o próximo corpo, pode passar para o próximo corpo. Corpo humano. Esse corpo esbelto, essa maravilha que vocês estão vendo. Corpo humano, criação de Deus. Lembra que eu falei que Deus, o verbo bara, que é o criar, criou Deus, o verbo bará do hebraico, aparece 2 vezes na Bíblia, porque criar do nada, Deus criou todo o universo do nada e cria o homem do nada. O animal ele criou da terra, o peixe ele criou do mar, as aves, cada espécie foi criada no seu habitat natural. O pastor Júnior falou isso semana passada, não vou tocar nesse assunto de novo. Mas o homem ele cria do nada. A palavra fala que Deus formou o homem do pó da terra e sopra o espírito de vida. Nós vivemos hoje uma mistura das criações de Deus. Nós vivemos hoje uma miscelância das obras de Deus. Deus cria todo o universo. Aí ele pega parte de um corpo, que é um corpo celeste. E aí ele pega a parte do espírito dele, do que tem dentro dele, e sopra dentro desse corpo. E aí nasceu você. Olha aí, que criação bonita, né? Que criação maravilhosa.
Mas Deus colocou regras também para este corpo. Deus estabeleceu regras para este corpo que você tem aí. E, queridos, você não pode fazer o que você quer com este corpinho aí. Ah, mas você falando isso, tatuado, parei de pintar cabelo. Estava falando com as meninas lá em casa, elas falando de pintar o cabelo de azul. Pai, quero pintar o cabelo de azul. O que você acha? Eu falei, pinta logo, porque se ficar mais velho, vocês vão ficar com vergonha. Porque eu também já pintei na adolescência. Então, pinta logo agora. Senão vai dar vergonha depois. Vocês vão querer fazer depois. Tem de amarelo, branco, de azul, de verde. Bonito demais eu era. E crente, gente. Acreditem, crente. O menino, vou contar esse testemunho rapidinho aqui, eu saí do pouco da mensagem. O menino mandou uma mensagem e falou assim, irmão, te vi lá no trabalho e tal, e Deus falou no meu coração que é para você ministrar para os jovens lá da minha igreja. Falei, não é não, varão. Falei, não é não. Deus falou com você? Falou. Falei, tem certeza, cara? Falei, tenho. Falei, você tem Facebook? Ele tem. Entra aí no meu Facebook. No dia, ele me mandou a mensagem no domingo. Na quinta-feira eu tinha descolorido o cabelo. É uma Assembleia de Deus, a igreja dele. Nunca ele ia me chamar para ministrar na igreja dele, daquele jeito. Aí ele, ô varão, é melhor deixar para depois, né? Você entendeu? Ele acha que o corpo é dele, que ele faz o que ele quer. Se Deus falou com ele, por que ele precisava me ver antes de eu ir lá ministrar? Mas não, eu nem... Esse tema é depois, é o próximo. Mas meu corpo, minhas regras... Não, não é não. Vamos ler. 1 Coríntios 6. Eu vou abrir aqui. Se você quiser abrir aí, pode abrir. Mas vai ficar aqui. E eu quero discorrer um pouco nesse texto, porque ele é muito importante para a gente refletir sobre isso. 1 Coríntios 6, a partir do verso 19, o apóstolo Paulo vai falar assim: vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. O que é que isso tem a ver com o meu corpo e minhas regras? O apóstolo Paulo está falando aqui de imoralidade sexual. A Bíblia aponta isso. E ele está falando sobre a questão da prostituição do corpo. Homens, na igreja de Coríntios, ele escreveu a carta e falou assim, tem um cara entre vocês aí que se relacionou com a esposa do pai dele, vocês deixaram ele ainda ficar na igreja. Vocês não fizeram nada com esse cara. O apóstolo Paulo falou assim, eu estou presente aí em espírito, e pode trazer ele para a reunião aí, vamos, se não tomar jeito, Mateus 18, filho, bota para fora. Sabe por quê? O corpo não é meu. Eu não tenho direito sobre algo que eu não criei. Eu tenho responsabilidade. Eu tenho autoridade. Eu posso até ter liberdade. Mas eu posso fazer qualquer coisa com isso? Se foi Ele quem criou, eu posso fazer qualquer coisa? Deus nos criou com regras. Regras básicas. Regras básicas. Eu ia tratar, eu coloquei essa imagem aqui. Eu pedi ajuda para um cara e o cara me ajudou. Mas coloquei essa imagem aqui. Mas eu queria falar sobre a parte... o sistema nervoso do corpo humano, como que ele funciona. Eu estudei muito sobre isso, mas essa semana o Senhor me levou a outro lugar e eu lá no trabalho, eu tenho a liberdade de assistir alguma coisa, né? Eu tenho essa liberdade lá. E eu achei uma série lá escrita Corpo Humano. Vou assistir essa série. E é uma série que conta a história de um homem que ganhou um dos últimos prêmios Nobel, que ele construiu um telescópio que consegue enxergar uma célula trabalhando. O nosso corpo é composto por 11 milhões de células. Ele criou um telescópio que vê uma célula trabalhando.
Isso vai fazer com que o câncer seja atacado muito antes do seu desenvolvimento, de que doenças sejam observadas muito antes do seu desenvolvimento. Então, por isso ele ganhou um prêmio Nobel. E vendo ali os vídeos, a história que eles estavam contando ali, cada vez mais veio em mim essa mensagem de que nós não temos domínio nenhum sobre o que Deus criou. E aí, se nós não conseguimos controlar nada no nosso corpo, por que é que nós queremos controlar o que Ele faz? Deus estabeleceu regras para nós. E quais são essas regras? Para sentir prazer através da vida sexual, nós precisamos estar dentro do casamento. É uma regra de Deus. Quem criou o casamento foi Deus. Foi Ele quem criou o casamento. Mesmo que você não aceite, mesmo que você não entenda. Foi Deus quem criou o casamento. Ah, mas eu não quero viver isso. Então, queridos, o seu lugar não é aqui. E Deus nos criou para que um completasse o outro, ainda deu uma ordem. Que o corpo do homem seja para o prazer da sua esposa. E o corpo da esposa seja para o prazer do seu marido. É uma regra. É uma regra. E o que passa daqui, queridos, é pecado, é rebeldia. E nós não podemos contender com essas coisas. Esses dias eu precisei chamar um amigo meu começou a namorar, noivou, foi morar junto com a noiva, um colega de trabalho. Ele, Ricardo, você que vai fazer meu casamento, eu gosto de... Ele chegou aí lá na Queiroz comigo uma vez, e ele falou, eu gosto do jeito que você fala, e conheço sua casa, ele vai nos cultos lá em casa e tal, e eu precisei chamar ele. Por quê? Meu Deus, só está sendo gravado isso. Mas ele sabe já também. Ele deixou o WhatsApp dele aberto no computador na minha frente. Fui pegar alguma coisa na mesa dele e estava aberta a página do WhatsApp. E, queridos, eu olhei aquilo e eu chamei ele e falei, cara, vai embora da casa da mulher, que ele foi para a casa da mulher. Vai embora de lá, mano. Respeite essa mulher. Dê honra a ela. Vai embora de lá e se arrepende disso que você está fazendo aí, mano. Nós trabalhamos de madrugada. A mulher dele não estava mandando aquelas fotos e vídeo para ele. Não era a mulher dele lá. Ele achou que estava escondido, ele achou que estava... E eu vi. E pior que eu vi até ele. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? E eu chamei ele, falei, aqui ó, hoje, nós dois aqui. Para eu ter amizade com você, você precisa se curar disso aí, eu vou te ajudar. A gente vai chorar junto, a gente vai passar por tudo isso junto, se você quiser. Se você não quiser, cara, eu não sou mais o teu amigo. Eu não posso compactuar com isso. Porque a esposa dele é amiga da Monique. E com certeza eu vou falar sobre isso na minha casa. E com certeza a Monique vai querer falar sobre isso para a esposa dele, para a namorada dele. E eu falei para ele, se eu continuar perto de você, eu vou destruir o seu relacionamento, porque ela vai saber disso que está acontecendo. Ela vai precisar saber disso que está acontecendo. Isso não é papel de homem, eu estou aqui para te ajudar. Se você não quer, eu viro minhas costas e vou embora. Ele quase mandou embora, meu supervisor. Mas nós não podemos compactuar com essas coisas, queridos. É difícil porque o mundo está morto, igual eu falei. Nós estamos a quilômetros na frente deles. Porque nós vivemos debaixo de regras. E nós não temos o poder de mudar essas regras. Nem se nós quiséssemos, nós conseguiríamos mudar essas regras. O Rodolfo Abrantes tem uma música que ele fala na gravidade da presença. Assim como os corpos celestes vivem na gravidade, que a ciência não consegue explicar, mas consegue comprovar a existência, mas não consegue explicar como ela funciona. Nós vivemos dentro da gravidade da presença do Senhor. Nós não conseguimos ver, mas nós sentimos e contemplamos o que Ele faz através de nós, em nós, e que Ele faz entre nós. E nós não podemos mudar isso, não conseguimos mudar. Nós participamos ou não. Essa é a atitude que nós tomamos. Esse é o único lugar que nós podemos ir. Participamos ou não do que o Senhor está fazendo. Não quero participar do que o Senhor está fazendo. Eu tenho um lago de fogo na eternidade me esperando e eu vou para lá.
ou não, eu vou me submeter ao Senhor, porque eu tenho um reino eterno de glória para viver com Ele, contemplando tudo o que Ele fez por toda a eternidade. Então esse negócio de meu corpo, minhas regras, aqui não, João. Aqui não. Nós vivemos debaixo de regras, estabelecidas pelo Criador. Jesus fala assim, não jurem pelo cabelo de vocês, porque vocês não podem fazer um cabelo ficar branco ou preto. Vocês não podem fazer crescer a estatura do corpo, diminuir. Vocês não têm poder para isso, porque vocês estão falando algo sobre isso. E o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Eu parei de seguir uma menina no Instagram. Parei de seguir. Eu ficava constrangido. Por quê? E pior que o Instagram é assim, né? O algoritmo funciona assim. Você abre o Instagram, abria, estava lá, ela. A traseira assim. Nossa. Minha estratégia é essa. Eu falo para todo mundo, Monique, olha isso aqui. E é amiga nossa. Eu falo, Monique, olha isso aqui. Ó. E pior, no lugar que ela estava, quem tirou a foto foi o marido. Para ela postar. Eu falei, olha isso aí. Aí fui lá, parei de seguir. Constrangido. Parei de seguir. A gente conversa todos os dias. Não é daqui não. O pastor gasgou. Parei de seguir. Passou um tempo. Fui conversar com o marido dela, não achei o WhatsApp. Falei, vou no Instagram. Fui no Instagram, eu estava bloqueado no Instagram dele. Eu estava bloqueado no Instagram dele. Aí eu falei, eu vou no dela. Fui no dela, eu estava bloqueado no Instagram dela. Aí falei para a Monique, você conversa com fulano ainda? Conversa. Então, preciso disso, fazer um serviço para mim. Vê se você consegue falar com eles. A Monique conseguiu. Aí eu falei, peraí, será que ele me bloqueou porque eu bloqueei ele? Para não ver a bunda dela? E aí eu percebi que a gente se encontrava todo dia para levar as crianças para a escola. A gente se encontrava todo dia, eu e ele. E eu percebi que ele agora ficava do outro lado e não vinha mais cumprimentar. Eu falei, peraí. O cara parou de falar comigo porque eu resolvi não olhar a nudez da esposa dele. Aí eu cheguei em casa e falei, eu não consigo conceber essa informação. Olha o tipo de homem que existe lá fora. Eu vou falar lá fora para poupar a gente, tá? Porque quando eu falo aqui dentro, eu não estou falando dentro da igreja viva aqui. Estou falando da igreja. Amém? Amém ou não amém? Porque a instrução que o apóstolo Paulo nos dá é: honrem a Deus com o seu corpo. Como que nós honramos a Deus com o nosso corpo? Fazendo a coisa certa. Se mostrar por aí a coisa certa. Tem hoje o cara é missionário, é Leandro Scu, o nome dele. Eu conhecia ele já, que ele era fotógrafo de banda de rock e tal. Eu lia muita revista sobre isso na época, eu já conhecia ele. Ele é todo tatuado, ele tem um rosto tatuado. Ele é Leandro Scu porque ele tem uma caveira tatuada no rosto dele. Então, tipo assim, os lábios são os dentes da caveira. Hoje está mais apagado, mas na época era todo preto o rosto dele, o olho preto. Ele colocou um pigmento na parte branca, assim, e aquilo deu uma alergia, ele quase morreu, quase perdeu os globos oculares, e foi muito difícil para ele. E aí, na enfermidade dele, ele encontrou Jesus. Ele encontra Jesus, ele se converte, e ele começa a falar sobre Jesus, só que ninguém queria ouvir uma caveira falando de Jesus. Ninguém queria ouvir aquele cara falando de Jesus. Então, o processo dele foi muito difícil. Agora, por que o processo dele foi difícil? A culpa é de quem? A culpa é da igreja? Não. Em partes, não. Vou amenizar aqui. Mas é a consequência do que nós fazemos com o nosso corpo.
Porque se nós não estamos debaixo de uma regra, que é a palavra de Deus, queridos, é isso aqui, ó, para você se perder. É isso aqui, ó. Uma resposta errada para o que Deus está falando para a gente, destoa toda a nossa vida. Destoa todo o nosso caminho. Falei sexta-feira lá em casa. Nós vivemos debaixo de algumas palavras. Então tem pessoas que têm uma palavra para a vida inteira. Como João Batista. João Batista nasceu com uma palavra e morreu com aquela palavra, cumpriu aquela palavra. Eu sou o caminho, aquele que prepara o caminho. Ele tinha uma palavra. É diferente do apóstolo Pedro, que estava lá no barco, no meio da tempestade, aí Jesus vem andando sobre as águas, e aí o Pedro fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá. Aí Jesus fala, vem. Ele fala, sobre essa palavra eu vou. E aí ele sai do barco, ele dá alguns passos na água, e aí ele sente medo e cai. Então tem palavras que é para o momento, para o dia, que é para a hora, que a gente precisa dar a resposta imediata. E tem palavras que é para a vida inteira. Agora nós precisamos prestar atenção o que é que nós estamos vivendo. É a palavra do dia? Contemple o dia. Porque quando acabar aquilo ali, você ainda tem a palavra para a vida. E se eu não entender isso, enquanto eu não entender que eu tenho essa palavra, que eu tenho essa missão, que eu tenho essa regra sobre a minha vida, eu vou estar sempre destoando os caminhos. Aí o cara vem, ô Ricardo, eu não consigo achar o propósito da minha vida. Não, não é que você não consegue achar, é que você não está olhando para ele. É essa a diferença. Igual o pastor Regito falou ontem. O cara chega, casado, 3 filhos, o cara chega, ô irmão, eu vou abandonar o meu emprego, porque Deus está me chamando para a obra dele, varão. Deus falou para mim que eu vou trazer filhos para as nações. E Deus, tá, aí se você sair do emprego, quem cria os seus filhos? Quem sustenta a tua casa? Porque se Deus te chamou para gerar filhos para a nação, os seus 3 filhos já são os filhos para a nação. Nós erramos pensando que Deus vai nos dar filhos bastardos. Não, Deus vai nos dar filhos legítimos. E primeiro são os nossos de dentro de casa. O nosso olhar primeiro tem que estar aqui dentro de casa. Primeiro é a minha casa, a minha família, o meu ministério. E aí eu vou dando os passos conforme o Senhor vai me mostrando o caminho. Porque isso é uma regra. É uma regra. Deus podia cumprir a palavra sobre a vida de Abraão pela vida de Ismael. Quem conhece a história? Vou contar a história para vocês. Abraão morava lá na cidade com o pai dele e Deus chama o pai dele para ganhar as ações. Aí o pai dele não assume o compromisso, aí Deus chama Abraão. Aí fala assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou te dar filhos e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí Abraão fala, como você vai me dar filhos se minha esposa já é velha, já tem 90 anos e o costume das mulheres já se acabaram com ela? E quem conhece essa história aí? Só que chega um momento que Abraão fala assim, já faz 10 anos da promessa de Deus e a Sara já não dá no couro. Como que vai cumprir essa promessa? Aí eles conversam e Sara fala assim, ó Abraão, tem uma serva nossa aí, H, você quer cumprir a promessa com ela? Aí Abraão, quero. Aí Abraão cumpriu a promessa com ela. Deus poderia cumprir a promessa com Isaac, com Ismael? Com o seu poder, sim. Amém? Mas debaixo da regra, não. Porque Deus não cumpre promessa com filhos ilegítimos. São os de dentro da casa que Deus vai começar. Existe uma regra, um processo. Deus não pula processos, queridos. Na órbita, é o planeta, é o corpo mais massivo que contém a ordem dos outros corpos menos massivos. Queria que o Felipe estivesse aqui. Olha lá, ele está lá. A gente gosta de conversar sobre isso. Porque existe uma regra. Cada um tem a sua responsabilidade. E aí eu quero entrar no próximo corpo. Pode passar o slide? Eu vou falar mais coisas sobre isso de pecado, de imoralidade sexual, mas eu vi que vocês não gostaram muito sobre isso. Pode passar o próximo slide. Deu ruim.
Romanos 12. Em Romanos 12, no verso 5, diz assim: assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Foi essa mensagem que eu ministrei lá em 2001, Igreja Viva, Corpo Vivo. Eu falei das partes do corpo, eu falei a orelha, que fala que não é mão, que não é do corpo porque não é mão, mas a orelha. E o apóstolo Paulo fala, não, você é do corpo, porque como que um corpo pode viver sem orelha, sem um pé? Cada um tem a sua função, tem a sua responsabilidade, tem o seu lugar. E aqui o apóstolo Paulo está usando isso para dentro do ministério. Ele está falando, a igreja de Jesus é um corpo. Deu certo? A igreja de Jesus é um corpo. E esse corpo ele precisa se mover debaixo de uma... A igreja precisa se mover debaixo de uma regra. Debaixo de uma regra. E que regra que é essa? O serviço. O trabalho. Aí o apóstolo Paulo fala assim, são todos profetas? Imagina se fossem todos profetas. São todos apóstolos. São todos mestres. São todos músicos. Imagine um louvor, todo mundo aqui em cima no louvor. Cantando assim, né? Ó. O Tainan nem ia conseguir fazer, cantando assim, ó. Todo mundo aqui, ninguém lá embaixo adorando. Não, na hora da pregação, todo mundo aqui em cima. Cada um lê um versículo, aí vai rodando assim, ó. Cada um lê um versículo, aí vai o próximo. E por que não é assim? Porque existe uma... E nós precisamos entender essas regras para que a gente possa ter harmonia com o corpo. E aqui, queridos, aqui eu quero pegar um pouquinho mais para lá. Um pouquinho mais para lá. Ô Gui, eu não falei que era 1h20? Por quê? Olha só o contexto de igreja que nós estamos vivendo. O cara, pastor, quero minha bênção, sai daqui. E daqui a um mês o cara tem um ministério. Isso quando pede bênção. Estou falando lá de fora, tá? Isso quando pede bênção. O cara vai lá, abre o ministério, ele está ferido, está machucado, porque ele saiu de um corpo. Ele saiu de um corpo. E quando você sai de um corpo, você é um membro vivo em poucos minutos. Poucos minutos. Eu arranquei o tampo desse dedo numa fatiadora de frios. Eu arranquei o topo do dedo. E o restaurante que eu trabalhava era do lado de uma base militar. E chamaram o policial para me levar para o hospital mais rápido, né? De viatura e o sangue espirrando assim. E aí o cara entrou falando, cadê o pedaço do dedo? Cadê o pedaço do dedo? Eu falei, que pedaço do dedo, irmão? Eu quero que feche isso aqui logo. Não, a gente tem que levar o pedaço do dedo para emendar. E esse cara colocou o tampão do dedo de volta. Puf. E tinha um tempo para aquilo acontecer. Por quê? Se o pedaço do membro fica fora... Por mais alguns minutos ele ia morrer. Ia morrer. E aí o apóstolo Paulo está falando assim, ó. Nós somos todos membros de um só corpo. E nós precisamos viver essa harmonia. Viver essa regra. Porque quem criou a igreja? Vamos lá. Quem criou a igreja? 1, 2, 3 e... Deus criou todas as coisas. Quem criou a igreja? Eita! Queridos, não foi o homem que criou a igreja. Mas tem vídeo aí falando que o apóstolo Pedro, que é o pai da igreja, porque lá em Mateus 18, até coloquei aqui para ler isso aí, Deus... Não, quem estabeleceu a igreja foi Cristo, porque Ele é o único que pode criar do nada alguma coisa. Quem criou o corpo glorioso da igreja, a noiva que vai se encontrar com ele o dia, foi Ele mesmo. É a vontade dEle expressa. Então existe uma regra. E nós não temos a autoridade, o poder, nem liberdade, nem nada para mudar alguma regra dessa. Temos rebeldia, porque foi isso que o pecado fez com a gente. Rebeldia a gente tem de monte. E aí o que a rebeldia faz comigo, com o corpo da igreja? Não, o louvor não me agradou hoje. O louvor não me agradou hoje. A palavra não me agradou hoje. Não, o Ricardo, não gosto de ouvir o Ricardo falar.
Queridos, vou te dar uma notícia aqui que talvez você nunca ouviu. Isso aqui não é para você, tá? O culto não é para você. O investimento que é feito aqui não é para você. A entrega que é feita aqui não é para você. Sabe o que você precisa fazer quando não é para você? Se submeter à regra que é estabelecida. Não estou falando só daqui não, é geral. É geral, porque hoje existe igreja para dar pau aí fora aí. Se a gente quiser ir em uma igreja por dia na semana, ou 2 vezes por dia na semana, a gente vai. Vai na terça de manhã, na terça à noite, aí na quarta na hora do almoço, depois à noite, depois aqui. E cada lugar que você vai é diferente. E eu amo essa diversidade da igreja. Eu não sou contra isso não, eu amo a diversidade da igreja. Eu amo essa diversidade cultural que a igreja levantou. Tem igreja para surfista, para skatista, tem igreja para armamentista. Para tudo tem igreja. Mas porque são culturas. E a cultura a gente não domina. O evangelho ele não é colonizador. O evangelho é transformador de culturas. Então quando o evangelho chega num lugar, a cultura se adapta ao evangelho. Mas ele não vai fazer com que o índio se torne um cara de terno e gravata. Não, vai fazer com que o índio adore da forma dele. É por isso que a gente não vai para o Japão e planta uma igreja brasileira no Japão com língua brasileira. Não, vocês vão ter que aceitar Jesus, falar brasileiro, tupiniquim e vai viver desse jeito. Não. A igreja lá tem que ser japonesa, a igreja na China tem que ser chinesa, na Coreia tem que ser coreana, nos Estados Unidos tem que ser americana, em Cuba tem que ser cubana. Porque o evangelho não é colonizador, o evangelho é transformador de culturas. E o que a gente faz? A gente quer colocar a nossa própria regra. E aí nosso coração começa a palpitar, porque aquele irmão vai estar lá hoje, eu não quero perder na paz, porque nossa, aquele trabalho que era para ser feito desse jeito ele não fez, meu Deus do céu, eu passei aquele ele não colocou. Eu posso te dar uma dica? Quando você estiver nesse momento, não querendo fazer algo, se submeta. Se submeta. O Senhor não criou a igreja para você, o Senhor criou a igreja para te curar. O Senhor te criou a igreja para te convidar para viver com Ele na eternidade. O Senhor te criou a igreja para te santificar. O Senhor criou a igreja para te curar de todos esses males que a gente está vivendo nesse mundo, vendo nesse mundo. É por isso que eu não posso olhar para o corpo da igreja e falar, esse é meu corpo e tem que ter as minhas regras. Você vai com essa igreja para o inferno, querido. Porque é isso que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo fala assim, eu como bom construtor e responsável pelo que faço, estabeleci o alicerce, a fundação que é Cristo. Agora veja cada um de vocês como constrói sobre esse alicerce. Quem constrói com palha, tome cuidado. Quem constrói com ouro, tome cuidado. Quem constrói com cimento, tome cuidado. Porque lá no final dos dias, o apóstolo Paulo fala, tudo isso que você construiu vai ser lançado no fogo. E aí lá você pode ser salvo, mas como? Através do fogo. E por que nós queremos fazer do nosso jeito? Porque se a gente não consegue controlar nem o nosso corpo físico, não conseguimos controlar os astros que nós vemos, por que nós queremos controlar a igreja de Jesus? A igreja é deles, querido. Quem já foi num casamento aqui? Eu faço casamentos, eu sempre chego para os noivos, e eu chamo os noivos em lugares assim diferentes, falo, vai lá, arrebenta, hoje o dia é seu, não baixa a cabeça para ninguém, a voz é sua, você tem que curtir, você tem que se alegrar, porque esse dia é seu, vai ficar marcado na sua vida, no seu coração. E as noivas já choram antes comigo ali na salinha de preparação. Por quê? Porque é assim, é a regra. É a mesma coisa com a noiva de Cristo. Nós não temos autoridade de fazer o que a gente quer, nós não temos autoridade de fazer o que nos dá na telha, nós temos que nos submeter ao que o Senhor da igreja quer fazer com ela. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo olhando essa cultura de hoje. Aí tem gente que fala assim, mas era diferente, né? Será?
O apóstolo Paulo fala lá na carta a Timóteo, ele fala assim, ó, Demas me abandonou amando o presente século. Qual era o presente século de Paulo? Século zero. Século zero. Paulo morre no século zero. Paulo morre antes da igreja completar 100 anos de idade. A Igreja Assembleia de Deus comemorou o centenário agora em 2015, eu acho, se não me engano. O apóstolo Paulo não comemorou o centenário da igreja, não fez congresso, não fez nada, porque ele morre antes. E o discípulo dele, que caminhava com ele, que carregava os livros dele, que carregava a capa dele, o abandonou amando o primeiro século, que não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha day trader, não tinha nada disso. Quem somos nós para fazer com a igreja de Jesus o que nós queremos? E a gente precisa ouvir e ler. O apóstolo Paulo falou assim: não tinha ninguém na minha defesa. Porque ninguém quer pagar o preço de quem está submisso ao Senhor. Ninguém quer pagar o preço do sofrimento de viver a verdade da palavra de Deus. De você ter que falar para alguém assim, ó, cara, eu não posso mais andar junto com você, porque senão eu vou me desviar do Senhor. Quando eu me converti, cheguei na minha casa, foi uma alegria. Todo mundo, que bom e tal. A primeira coisa que eu fiz foi sair na rua. Eu saí na rua, os camaradas tudo lá assim. A nossa vida começava às 11h30 da noite. E aí eu cheguei no sábado, congresso na igreja onde eu me converti. A gente já chegou 11 horas da noite em casa. Aquela festa, aquela alegria. E eu falei, eu vou lá na rua lá e vou falar pros caras. E aí eu cheguei lá e falei, gente, terno e gravata. Falei, não tá de terno e gravata não, que foi o segundo dia que eu fui na igreja. Falei, gente, aí ó, aceitei Jesus. Na verdade eu voltei para Jesus. Agora eu sou crente, cara. Jesus transformou minha vida, Ele pode fazer na vida de vocês. Os caras sacou de arma assim e falou, não, sai daqui, mano. E falar essas besteiras pra nós aqui. Eu tomei soco na boca dos caras que eu emprestava dinheiro, dos caras que dormiam na minha casa, por causa do evangelho. Humilhado em emprego, humilhado em família, humilhado em todos os lugares, por causa do evangelho, porque eu não me submeti às ideias do mundo, essa cultura que está no mundo. E se você não está disposto a isso, querido, o seu chamado vai demorar muito tempo ainda para se concretizar na sua vida. Vai demorar muito tempo. Se você não está disposto a se submeter às regras do Senhor, as regras que regem o universo, as regras que regem o nosso corpo físico e as regras que regem a igreja, tudo isso se chama poder de Deus. E se você não está disposto a viver tudo isso, Jó 34, 14 fala assim: se Deus retirasse o seu espírito e removesse o seu sopro, toda a vida cessaria e a humanidade voltaria ao pó. Aí a palavra fala assim: o sol não vos consumirá, porque a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Todos os dias. Só para finalizar, põe o Salmo 24 aí. Nós não podemos. Júlia, olha aqui. A Júlia falou para mim, quando for para louvar, você pisca para mim. Salmo 24 fala assim: a terra e tudo que nela há são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação.
São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Fica de pé, igreja, fica de pé. Nós não temos poder nenhum de mudar nada. A nossa única atitude diante desse poder é nos submeter. Senhor, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. Senhor, eu quero fazer parte, eu quero ir para onde o Senhor está indo, Senhor. Senhor, eu quero fazer parte, Senhor, do seu chamado. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor, todos os dias. O mundo hoje está nos metralhando com coisas para nos afastar dos caminhos do Senhor, e o Senhor continua clamando e gritando em nossos corações: venham e submetam-se, venham e entreguem-se. Essa manhã o Senhor está nos chamando a viver uma vida nova, renovada, avivada no teu espírito, porque é só Ele que pode fazer. A regra é dele. Entra na gravidade da presença do Senhor. Arrepende-se do que você fez até os dias de hoje. Fala: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Nós não temos o poder de mudar nada.